Já temos aqui na tela o nosso próximo convidado, que é Fábio Fayad, presidente nacional do Sindicato dos Funcionários do Banco Central, a quem eu já agradeço de antemão, e até o Jesus que intermediou essa conversa aqui conosco do Brasil Agora. Seja bem-vindo, Fábio. Eu já começo perguntando. Hoje vai ter uma mobilização online, né, do sindicato para tratar da questão envolvendo a proposta de emenda à Constituição que quer trazer autonomia ao Banco Central, e amanhã vocês têm uma mobilização física em frente ao Congresso Nacional. Conta pra gente, pra nossa audiência aqui, por que vocês são contrários a essa medida? Mais uma vez, bom dia. Bom dia, Yasmin, bom dia, Jesus, bom dia, equipe SBT e aos espectadores. Nós somos contra a PEC 65/2023, porque, diferente do que se está falando, ela não trata de autonomia. A PEC 65/2023, ela na prática, ela traz a independência total do Banco Central e a transformação do banco, que hoje é uma autarquia pública, em uma empresa seletista de direito privado. Isso traz muitos prejuízos para a atuação do banco, traz muitos riscos e muitas inseguranças, não só para os profissionais, mas para o serviço hoje feito, e pode permitir que no futuro diversas ações judiciais ataquem o Banco Central, trazendo mais transtornos, e isso tudo sem necessidade. Uma lei complementar poderia trazer o degrau de autonomia necessário, sem toda essa mudança que eles estão propondo agora. Fábio, bom dia, obrigado pela participação aqui no Brasil Agora. Vamos explicar para quem não está acostumado com o cotidiano da política monetária, o que é o Banco Central de fato. Muita gente assiste a gente no Brasil inteiro. Para quem está aqui no dia a dia, no cotidiano de Brasília, a gente está um pouco mais inteirado sobre o assunto. E olha que é difícil. E olha que é muito difícil, né, para a gente que está aqui, né, acompanhando cada capítulo dessa novela que se chama Brasília, né? Mas explica para a gente qual é o papel do Banco Central. O que de fato o Banco Central faz e o que pode mudar a partir dessa PEC? O Banco Central é uma instituição típica do Estado brasileiro. Ele cuida da regulação do sistema financeiro, da supervisão do sistema financeiro, política cambial, política monetária. Ele é o órgão que faz a emissão da moeda, entre outras funções estratégicas e princípios do Estado brasileiro. Por isso tudo, ele é uma autarquia pública, de direito público, submetido a regras bastante rígidas de controle, porque os profissionais que aqui atuam precisam atuar em prol do Estado brasileiro, sem interferência de quaisquer outros interesses. Então, o controle exercido em relação ao Banco Central é muito alto, o nível de exigência para trabalhar no banco é muito alto, porque essa prestação de serviço tem que ser da maior qualidade possível para a sociedade brasileira, em todos esses aspectos que a gente citou agora e outros. A transformação dessa instituição numa empresa seletista de direito privado vai fragilizar os controles externos, por exemplo, da CGU, entre outros, vai fragilizar o arcabouço de normas às quais o Banco Central é submetido, e vai permitir uma flexibilização, uma precarização de atividades para as quais o Banco Central não está preparado, e isso pode trazer malefícios, interferências indevidas de mercado financeiro, grupos financeiros para dentro do Banco Central. Isso é uma coisa que a gente tem que combater. Fábio, a gente também sabe que uma das reivindicações trazidas pelo sindicato é a questão da possibilidade de super salários com essa proposta de emenda à Constituição. Por que essa PEC ela pode abrir essa brecha para garantir super salários dentro do Banco Central? Então, na linha do que a gente estava conversando, quando você muda para empresa, uma autarquia pública, de direito público, sujeita às normas públicas, por exemplo, o teto salarial do setor público, se você transforma em uma empresa seletista de direito privado, você não tem mais que obedecer a essa norma. Ou seja, você vai abrir a porta, e infelizmente essa é, se não a principal, uma das grandes razões pelas quais muitas pessoas estão defendendo essa PEC 65/2023, você vai permitir a criação de super salários para os diretores e para altos comissionados do Banco Central. Salários anuais bilionários, eu diria, algo acima de 100, 150 mil por mês. Hoje não é a realidade do Banco Central. O Banco Central hoje está subordinado ao teto salarial do setor público e, no nosso entender,
os órgãos estratégicos do setor público devem estar atrelados às regras mais rígidas do setor público. Uma concessão desse tipo permitir que você possa ter super salários, possa ter formas diferentes de contratação, como empresas seletistas do setor público podem ter, você vai fragilizar e permitir a entrada de problemas que a gente hoje não tem e que pode complicar a boa prestação de serviço para a sociedade. Entendemos que tanto a questão dos supersalários como outros tipos de contratação diversas do concurso público de provas de títulos devem ser rechaçados. Fábio, pensando aqui ainda no cotidiano, no nosso dia a dia aqui, né, como isso impacta diretamente na nossa vida. Quando a gente fala de supersalários, é claro, gera aquela revolta na gente, pessoas ganhando salários astronômicos num órgão de governo, de Estado, melhor dizendo, ou que foi de Estado, uma carreira típica de Estado. Mas pensando ali no nosso cotidiano, no dia a dia, de quando a gente vai no supermercado, quando a gente vai pegar o nosso transporte público ali, fazer um gasto numa farmácia, saúde, enfim. Aí a gente fala de inflação. Alta do dólar, baixa do dólar. De que forma essa PEC pode impactar na inflação brasileira, por exemplo, na alta do dólar, na perda do poder de compra do brasileiro? Olha, eu gosto de explicar essa situação, lembrando que a economia é um dos assuntos mais importantes de um país e o Banco Central é o guardião da moeda e do sistema financeiro nacional. A atuação do Banco Central, às vezes, ela é bem percebida quando você tem uma reunião do Copom, quando você tem uma definição de uma taxa de juros. Mas, às vezes, ela não é percebida, por quê? Porque justamente o Banco Central atua na supervisão de todo o sistema financeiro nacional e zela justamente para que não haja problemas. Você tenta agir de forma preventiva na forma de evitar que haja problemas, quebra de banco, quebra de instituição, desvios, coisas do tipo. Então, a economia é toda interligada e o Banco Central é o guardião dessa segurança. A partir do momento que você permite que outros interesses possam vir entrar no banco, da forma de contratação, pessoas que, em vez de vir para buscar atuar pelo país, pessoas que vêm interessadas em salários, ou aquela que a gente chama de porta giratória, pessoas que venham para cá, para o banco, para atuar e depois voltar para o mercado financeiro e levar informações do banco e atuar com interesses privados, você pode quebrar essa boa atuação do banco, que hoje permite que a questão da taxa de juros seja cada vez mais transparente, a questão da supervisão do sistema financeiro seja cada vez mais eficiente, sabendo que os problemas às vezes nem aparecem. Por quê? Porque a atuação é tão firme que você evita problemas. Uma atuação errada do Banco Central pode fazer com que a taxa de juros seja maior do que a necessária, a supervisão seja ineficiente, e essas questões podem trazer problemas de maior gasto público, menor credibilidade no sistema financeiro, e isso tem efeitos para toda a sociedade brasileira.